exposição gloriosa, simples, você encontra aqui, para expor essa primeira sentença que está aqui no versículo 14 de Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Não se pode esconder, não se pode omitir, não se pode sufocar, não se pode cobrir uma cidade edificada. Se você observar, irmãos, essa frase, cidade edificada, você ganha tanta luz, irmãos. Existem 2 capítulos na Bíblia, só para tratar sobre esta cidade edificada. São os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Essa cidade edificada, eu vou dizer para vocês assim, é a consumação de toda a obra de Deus no universo. É pouco isso, irmãos? Não é? É a consumação, essa cidade edificada é a consumação de toda a obra de Deus no universo. Isso tem a ver, irmãos, com aquilo que Cristo fez, com aquilo que Ele viveu, por aquilo que Ele morreu, ressuscitou, ascendeu e continua no trono de Deus, ainda trabalhando por essa cidade edificada. Não é pequeno, irmãos. Então, tendo essa visão da cidade edificada, e olha, irmãos, sabe como que eu chamo isso? O antigozo da glória da nossa experiência cristã. Sabe como, irmãos? É você poder viver neste mundo cheio de limitações, cheio de dificuldades, cheio de lutas. E neste caminhar muitas vezes você tropeça, nós tropeçamos, falhamos. Mas você levanta e continua percorrendo a vida cristã. E você pode se alegrar e sentir o antigozo da glória eterna. Quando você sabe que quando Ele disse está tudo consumado, significa que nada vai mudar o propósito de Deus. Você pode olhar e saber que Deus um dia obterá aquilo que Ele propôs através do seu Filho Jesus. Então Ele vai ter essa cidade edificada. E eu creio que a visão da glória disso, irmãos, é que nos chama a brilhar nessa terra. Não é o reconhecimento das pessoas. E eu creio que muitos enfrentam isso no seu trabalho, nas faculdades. Porque você agora se tornou uma pessoa preconceituosa. Pensa isso, irmãos. Agora nós é que estamos do outro lado. Nós é que somos preconceituosos. Nós não somos preconceituosos. Nós somos pessoas que temos um claro conceito das coisas certas e erradas. Porque o nosso conceito está baseado não no que pensamos, mas no que cremos. E aquilo que cremos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é suprema sobre todas as coisas, sobre todas as teorias, sobre todos os achismos, sobre qualquer forma de ideologia. A palavra de Deus é suprema, porque ela criou todas as coisas, ela sustenta todas as coisas e ela é sobre todas as coisas. Então veja, ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada. Vamos um pouco mais, versículo 16 deste mesmo capítulo 5. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Primeiro, nós somos a luz. Mas o que adianta ser luz e não brilhar? O que adianta ser sal e não salgar? Então primeiro ele faz uma sentença, ele coloca uma sentença, vocês são a luz. Agora ele está dizendo, mas como luz vocês têm que brilhar. E por que brilhar? Ele vai dizer, primeiro, para que o mundo veja as vossas boas obras. Boas obras, irmão, não tem nada a ver com filantropia. Não tem nada a ver com ser bonzinhos. As boas obras, isso está muito claro em Efésios capítulo 2. São aquelas que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras têm a ver com as virtudes morais do caráter de Cristo, que o Espírito Santo, pelo trabalho da cruz, pelas providências, pelo trabalho da palavra, está formando na nossa vida. Então não pense em fazer coisinhas boas, ok? Boas obras têm a ver com os traços morais, com as virtudes morais do Senhor Jesus, que o Espírito Santo está esculpindo na nossa vida. E mais ainda, o segundo ponto, por que nós temos que brilhar? Para que as virtudes morais de Cristo Jesus sejam vistas no testemunho da nossa vida. Segundo, para que as pessoas, o mundo, glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Quer dizer, irmãos, a nossa luz é a maior pregação do Evangelho. O nosso testemunho. Talvez você não tenha que dizer nada,
Apenas deixe a luz brilhar e as pessoas ver Cristo na sua vida. Esta mensagem, ela é tão poderosa. Não há principado, não há potestade, não há hostes espirituais da maldade, não há dominadores deste mundo tenebroso que possa impedir a força desse evangelho que flui da tua vida. Vamos para 2 Coríntios 4:6. Eu vou ler numa versão alternativa, por causa da clareza que se ganha desse texto. Está assim: o Deus que disse, e você vai fazer inevitavelmente uma conexão com aquilo que está em Gênesis. É inevitável que se faça isso, até porque é claro demais a exposição aqui. Ele diz: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo. Aquele Deus que disse, haja luz, é o que está aqui. O Deus que disse, haja luzeiros para sinal. Ele diz aqui, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso ele fez para trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha na face de Cristo. Irmãos, eu sinceramente confesso para vocês a minha total incapacidade diante desse texto. Eu creio que assim como vocês, eu já li esse texto algumas centenas de vezes. E sabe qual é a sensação que eu tenho quando leio esse texto? É que ainda não consegui chegar lá. Não consegui chegar a entender sua totalidade, sua grandeza. Eu fico como que comendo migalhas. Eu não consigo sentar na mesa e olhar para esse texto e dizer, meu Deus, consegui tocar ele. Graças a Deus. Então eu não consigo ir muito nesse texto. Mas a lição que eu trago é que Paulo está dizendo assim, o Deus que disse, haja luz, o Deus que trouxe a luz quando o universo está em trevas, esse Deus, ele fez a sua luz, uma luz muito maior do que a luz do sol, dos astros. Aquela luz que brilha na face de Cristo, ele trouxe para dentro de vocês, para que vocês possam ter este conhecimento, esta revelação, esta experiência, este significado do que é ser luz aqui na terra. Isto é, irmãos, quando Jesus diz assim, e aqui nós temos um quadro já, que nos permite ver um pouco mais. Quando ele diz assim, vós sois a luz, não se pode esconder a luz. Nós não podemos, irmãos, traduzir isso sem esse texto. Porque a pergunta é, o que é esta luz? Da onde procede essa luz? Então esse texto aqui nos ajuda a ver, irmãos, que essa luz é aquela luz que radia a face de Cristo. É a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que frase é essa, irmãos? Sinceramente, eu sinto quase que o meu cérebro, minha mente travar quando eu fico citando esse texto. Meu Deus, como que é isso? É muito alto. Eu não consigo entender, mas eu creio. Eu creio que isso é fato, porque a palavra de Deus diz que aquela mesma glória de luz que está na face de Cristo, ela foi derramada para dentro de nós. E é esta luz que nos torna luz. Está vendo, irmãos? Para quê? Para que nós sejamos um sinal de Deus na terra. Para que nós sejamos uma expressão dos céus na terra. Agora vamos para a última parte, aqui nós vamos terminar. Voltando para Gênesis capítulo 1. A última sentença diz assim, e sejam, volte aí. Versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. A melhor maneira de entendermos esta frase é primeiro ver a correspondência que existe entre os céus e a terra agora. Porque se você ler o livro de Gênesis, você tem uma clara sensação que havia uma proximidade espiritual, uma conexão íntima entre os céus e a terra. É como se a terra refletisse os céus. Quando você lê e vê aqui na criação, em especial quando Deus cria o homem, e você vê isso no capítulo 1 e 2 de Gênesis, fica evidente que havia uma íntima conexão, comunhão entre os céus e a terra. Deus tendo comunhão com Adão na virada do dia. Que coisa linda, irmãos. Poucas palavras que definem muito. Uma proximidade, uma integração, uma intimidade entre os céus e a terra. Mas depois de Gênesis, fica claro
que essa distância aumentou. Mas um dia, irmãos, Jacó teve uma visão, ele viu uma escada que ligava os céus na terra. Aí no capítulo 1 do livro do Evangelho de João, nosso Senhor vai interpretar isto, naquela experiência com Natanael, e ele vai dizer para nós, que fica muito claro, que ele é aquela escada, que agora ele liga os céus na terra. Aí no capítulo 2, naquele episódio de Jesus ali no templo, quando ele expulsa os cambistas, e quando ele diz que destruirei esse templo, e em 3 dias o reedificarei, aí João deixa bem claro que ele estava fazendo referência ao seu corpo, como a casa de Deus. Aí você vai estudando esse assunto, casa de Deus, no Novo Testamento, a visão é tão impressionante que nos assombra. Você vai ver que essa casa, ela tem 2 partes. Uma parte tem a ver com a pessoa do nosso Senhor, e a outra parte tem a ver conosco. Nós também somos a casa de Deus. Nós somos o santuário da morada do Altíssimo. A exposição mais estupenda disso está em Efésios capítulo 2, quando Paulo inicia dizendo assim, que Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pecados nos quais andávamos outrora como filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira. Aí, a partir do versículo 4, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então aqui, irmãos, você vai para a parte final deste capítulo. Aí quando você chega na parte final do capítulo 2, o que você encontra? Você encontra Paulo dizendo assim que nós somos um santuário para a morada de Deus do Espírito. Como é possível isso, irmãos? Sinceramente, se você olhar esse texto, você fala, Senhor, discutindo um pouco do teu céu, sobre minha mente nesse capítulo. Se você não ficar assombrado, você não conseguiu ler a palavra de Deus, você só conseguiu ler o livro. Mas você vai ficar assombrado. Porque você vai pensar assim, meu Deus, como? Pessoas mortas em delitos e pecados, irmãos, são 2 palavras para definir o caos moral, espiritual que nós nos tornamos por causa da queda. E você sabe, olhando para você no espelho da sua alma, você sabe o que isso significa. Eu sei o que isso significa. Você fala, como é possível isso? Essas pessoas mortas se tornaram um santuário para a morada do Espírito. Este entendimento, irmãos, é a base do capítulo 13 de Efésios, que Paulo diz assim, por esta causa, esta é a causa, Paulo se coloca de joelhos, ele se dobra, ele se coloca de joelhos, para poder entender a grandeza disso. Então, meus irmãos, aqui está dizendo, para luzeiros no firmamento dos céus. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja tem um caráter celestial. Vou repetir isso com cuidado. A igreja do Senhor Jesus, ela tem um caráter essencialmente espiritual. Deixe-me colocar um ponto aqui. Nós temos uma grande dificuldade de lidarmos com isso. Talvez uma das maiores dificuldades que nós temos na nossa vida cristã é aceitar a grandeza da nossa salvação. As riquezas insondáveis de Cristo que estão ao nosso dispor. A realidade suprema que nós temos daquilo que é a vida cristã do ponto de vista de Deus. Nós queremos a salvação, sim, mas é uma salvação que se pergunta assim, quem aqui não quer ir para o inferno? Aí todo mundo quer salvação. É uma salvação que é uma resposta, é um contraste de não ir para o inferno. Não, essa não é a salvação que Jesus te deu. Ele não te perdoou para que você não fosse para o inferno. Irmãos, o perdão dos pecados é só o primeiro item. E o grandioso, é claro. Mas deixe-me dizer para você, o ponto mais elevado da glória dessa salvação é que Deus nos mudou, Ele nos transportou, Ele não nos tirou de uma condição apenas. Ele nos colocou numa posição de glória. E nós temos dificuldade de tratar em relação a isso. Deixe-me citar 3 textos, e eles vão formar um quadro, para você compreender isso de uma vez por todas. A primeira porção, irmãos, está nesta epístola, aos Efésios, no capítulo 2. Então a primeira parte eu já citei, e vou ganhar tempo com isso.
Vamos para o versículo 4 até o 6. Essa é a primeira parte. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu te dou tempo para isso. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Então a primeira parte nós já lemos. Agora vamos seguir a partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente, olha essa frase, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estão vendo aí? Versículo 6, preste atenção aqui. E juntamente com Ele, juntamente com Cristo nos deu vida. Mas não, Ele não para aí. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, irmãos, também não é possível esgotar esses textos numa reunião, mas vamos tentar resumir o máximo. Aqui está a definição da nossa posição, porque a primeira parte, Efésios 2, 1 a 3, ele vai dizer onde nós estávamos. Colossenses define isso em um texto. Ele diz assim, que nós estávamos no império de trevas. Nós estávamos no império de trevas. Colossenses 1,13. Ele nos tirou deste império de trevas, onde nós estávamos como filhos da ira, mortos em nossos delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo. É isso que Colossenses 1,13 diz. Império de trevas. Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele definiu tudo isso em um texto. Irmãos, não foi uma mudança de condição, foi uma mudança de posição. E muitos não entendem isso. É uma mudança de posição. Nós não andamos a vida cristã, em certo sentido sim, em outro não, olhando para cima. Em certo sentido nós andamos também olhando para baixo. Quanto à nossa condição, olhamos para cima. Quanto à nossa posição, olhamos para baixo. Quanto à nossa condição, ainda estamos no corpo dessa carne. Ainda somos vulneráveis. Ainda somos tão pequenos. Temos um inimigo que ele é infinitamente maior do que nós, mais poderoso do que nós. Mas quanto à nossa posição, nós olhamos de cima para baixo. Nós temos um caráter celestial. Temos um chamado celestial. Temos um testemunho celestial. Temos uma vida celestial. Você entende isso? É o que está aqui em Efésios. Isso é importante, irmãos. É isso que nos livra de depressões. É isso que nos livra de ficarmos escravizados pelas quinquilharias dessa vida.